Olá, nossa entrevistada de hoje é a doutora Dilce Rossetti. Ela é pesquisadora da Divisão de Sensoriamento Remoto, ligada ao Centro de Observação da Terra, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em entrevista à nossa equipe, ela falou sobre as atividades realizadas pelos grupos de pesquisas e as aplicações que os resultados obtidos podem trazer ao meio ambiente. Dilce falou ainda sobre como as imagens de sensoriamento remoto atuam no estudo das mudanças climáticas e podem alterar a vida e a natureza do planeta. Com a palavra, Dilce Rossetti. O nosso grupo de pesquisa, na verdade, ele tem o objetivo de reconstituir paisagens no tempo geológico, né? E a gente reconstitui paisagens em diferentes momentos, na realidade, em diferentes intervalos de tempo. Na Amazônia, o que a gente está mais interessado, o nosso grupo, é que, na verdade, é um grupo que se chama Paisagens no Tempo e Espaço, que é justamente reconstituir paisagens, né? Ou como que ocorre a mudança no ambiente físico de uma determinada região ao longo do tempo e ao longo daquela área geográfica, né? Por exemplo, um paleocanal, um canal que foi abandonado com o tempo, hoje a gente já não vê mais a água correndo nesse canal, mas a gente vê a marca dele, ele mantém a geometria dele, né? Às vezes ele está, inclusive, coberto por vegetação densa, mas a gente tem alguns recursos, né? Alguns produtos de sensoriamento remoto que nós podemos fazer uso para que a gente consiga reconhecer essas morfologias embaixo da floresta, o que é muito importante para o nosso tipo de investigação. E aí, né, sabendo dessa morfologia, nós podemos ir no campo, investigar especificamente aquela área e coletar informação, coletar amostras para poder fazer datações, por exemplo, e aí a gente pode saber quando houve o abandono daquele canal ou aquele sistema de drenagem e aí poder então fazer interpretações de possíveis causas que podem ter gerado aquele abandono. Por exemplo, mudou o clima, né? Ou houve uma movimentação no terreno que fez com que o canal desviasse, né? O nosso projeto ele tem o objetivo de integrar dados de biologia e de geologia. Existem vários estudos hoje para a Amazônia que enfocam ou o aspecto geológico ou o aspecto biológico, botânico ou então relacionado com a fauna, né? E os próprios botânicos, eles estão chegando a um consenso, digamos assim, de que existe uma grande importância de se entender os processos naturais ligados com os eventos geológicos para que eles consigam entender os padrões de distribuição da fauna e da flora hoje, né? Como ela ocorre distribuída na região amazônica. E também entender como se processaram, né, os eventos de especiação, ou seja, como que as espécies foram se desenvolvendo através do tempo geológico. A importância, o impacto, né, de mudanças no ambiente físico, no desenvolvimento da paisagem, na questão relacionada com o clima, né, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento das espécies e isso já foi comprovado em vários estudos, né? A gente sabe que a Amazônia hoje tem uma biodiversidade enorme, mas nós não conhecemos ainda quais são os processos que levaram a essa biodiversidade tão elevada, né? Numa área onde o solo é muito pobre, por exemplo, uma área de solo muito pobre. E que, apesar disso, nós sabemos que a vegetação ela é muito variada, né? Então, sempre chamou muita atenção dos pesquisadores de entender melhor o porquê que isso ocorre. Então, daí a importância da gente entender e integrar as informações geológicas com as informações biológicas. Hoje na mídia a gente está ouvindo muito falar da questão relacionada com as mudanças globais. Nós estamos experimentando uma mudança na temperatura que é mais, talvez até rápida, está acontecendo mais rapidamente do que a gente esperava. Esse ano está previsto que a gente tenha um verão bastante quente, talvez o mais quente da história, né? Essas mudanças todas de temperatura, mudanças nas taxas de precipitação também, chove mais num lugar do que deveria, chove menos onde deveria. Enfim, essas mudanças climáticas que a gente está experimentando hoje, elas estão sendo previstas por modelagens, né, que estão sendo feitas com base em dados
computacionais, digamos assim, né? Então, existem vários modelos que estão prevendo como que no futuro o clima vai se comportar. Só que ele é muito importante que a gente, para calibrar esses modelos, né, climáticos que estão sendo desenvolvidos, que a gente tenha um conhecimento de como se processaram as mudanças do clima no passado geológico, há 1.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 1 milhão de anos atrás. E os dados de geologia, eles permitem que a gente consiga reconstituir como ocorreram essas mudanças climáticas no passado, e aí a gente pode também fazer uma previsão, né, de quanto que essas mudanças climáticas estão ocorrendo em função de um fator natural, né, que vem se processando, porque a gente já teve várias mudanças climáticas ao longo de todo o passado geológico, né, e o quanto que realmente a gente está tendo impacto, né, da influência humana no planeta, que a gente sabe que é muito forte. Por isso que os cientistas estão dando tanta importância a isso e estão tentando alertar para que a gente consiga, ao menos, estabilizar, se não reverter esse processo. Dilce fala sobre uma parceria de estudos e pesquisas entre Brasil e Finlândia, que aconteceu durante as expedições na Amazônia. Confira como foi o dia a dia dos trabalhos de campo. Quem está patrocinando o nosso projeto é a FAPESP, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse foi uma chamada, foi uma oportunidade, na realidade, que foi lançada como sendo um edital. E esse edital, ele previa justamente um acordo bilateral entre o Brasil e a Finlândia. E, coincidentemente, na Finlândia, nós temos um grupo de pesquisa que tem muito interesse em estudar a Amazônia, vem estudando a Amazônia há muito tempo, sob o ponto de vista biológico, principalmente na parte da botânica, da flora, né? Eles já estavam desenvolvendo alguns trabalhos nesse sentido, mas eles não têm especialistas na parte da geologia, eles não têm uma familiaridade, né, com o tema da geologia da Amazônia. E nós, por outro lado, nosso grupo, ele vem justamente abordando essa questão da evolução da geologia na Amazônia, né? Então, casou muito bem, na realidade, o interesse desses dois grupos. E, com base nisso, nós começamos a fazer alguns contatos iniciais e resolvemos que seria muito interessante a gente concorrer, né, nesse projeto para essa verba que poderia fazer com que nós nos conhecêssemos melhor, que a gente pudesse fazer um intercâmbio melhor e poder gerar muitas discussões para avançar nessas questões, né, que a gente tem interesse na Amazônia. E aí nós começamos, então, a elaborar a proposta do projeto juntos, né, com o grupo da Finlândia, e felizmente nós conseguimos então vencer a concorrência, né, conseguimos levantar tivemos nosso projeto aprovado e conseguimos levantar recursos para que todo o grupo pudesse fazer esse trabalho de uma maneira muito mais sistemática. O trabalho em campo, como é que eu vou explicar? Ele é bastante duro, né? E também divertido. Nós procuramos levar o maior número possível de estudantes que estão envolvidos no projeto, porque para eles é uma experiência muito importante, né? Tá acompanhando o grupo de pesquisadores em campo, porque isso faz parte da formação deles. Nessa equipe que a gente consegue montar de pesquisadores, juntamente com os grupos de estudantes, o trabalho fica bastante divertido. Né? A gente procura fazer um trabalho bem, digamos assim, variado no campo, mas as condições às vezes não permitem assim, a gente relaxar muito, né? Geralmente a gente fica acampado, né, em algumas áreas onde, por exemplo, são parques nacionais. O trabalho, geralmente ele acaba tomando algumas semanas no campo, às vezes 15, 20, 30 dias em campo, e a gente faz muito trabalho pesado, na realidade, né? Ficar no mato o tempo inteiro não é uma coisa muito fácil, apesar de ser muito interessante. O calor às vezes incomoda bastante, mas o maior problema que a gente tem, eu acho que é acesso, né? A gente ter acesso às áreas de estudo. Muitas vezes se planeja chegar numa determinada área e não consegue porque está muito inundado, não tem estrada.
Nós todos sabemos e vemos na mídia, né, de tempos em tempos, a questão relacionada com os terremotos no Nordeste do Brasil. Então, tem áreas que são muito susceptíveis a abalos sísmicos, né, no Nordeste do Brasil. Hoje, isso está acontecendo hoje. Existem grupos de pesquisa que estão trabalhando e tentando registrar muito bem esses abalos sísmicos para poder entender ao que eles se associam. E já existem alguns estudos conclusivos, né, que mostram que a reativação de algumas falhas tectônicas que existiam já há algum tempo no passado, ela tem sido importante para causar esses abalos sísmicos. Agora, por que isso está acontecendo, né? Então, essa é uma coisa que a gente procura investigar. O estudo que a gente vem desenvolvendo, ele é importante para a gente fazer essas reconstituições em qualquer parte do Brasil, na realidade, onde a gente tem reconhecido, né, depósitos sedimentares, material geológico com uma determinada idade que a gente tenha interesse em estudar. Na nossa região aqui do Vale do Paraíba, nós temos esses sedimentos também, né, porque todo o Vale do Paraíba, na realidade, isso já tem interpretações anteriores mostrando que ele, na realidade, ele segue uma falha tectônica também. Então, na realidade, o que causou essa depressão, onde o Rio Paraíba se estabeleceu e formou seu vale, ele, na realidade, foi desenvolvido em função, né, do fator tectônico também. Então, assim, a mesma metodologia que nós aplicamos para o Nordeste do Brasil, para a região da Amazônia, nós podemos também, né, aplicar para entender melhor o desenvolvimento desse vale, né, fluvial associado com o Rio Paraíba. O Rio Paraíba, ele é super importante aqui na nossa região, né, e eu acho que a gente deve conduzir estudos, nós devemos tentar motivar mais. Eu mesma nunca fiz estudos aqui na região do Rio Paraíba, mas a gente tem todos os equipamentos e a metodologia que pode ser aplicada nessa região para fazer esses tipos de reconstituições também para essa área. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre nossa pesquisa, pode acessar o site do projeto, né, do grupo de pesquisa, na realidade, do PATES, e lá nós temos, assim, várias informações, nós temos também vários documentários, documentários, que são bem interessantes de assistir, porque mostram a atividade dos pesquisadores em campo e explica também muito bem, né, os objetivos dos nossos projetos. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.